Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ok? Uma boa tarde a todos vocês, todas vocês que estão aqui disponíveis, prestigiando este trabalho, nos acompanhando em mais uma terça-feira de estudos. A Elisete não acredita que está ao vivo. É normal, acontece. Acontece. Primeira vez já era essa surpresa mesmo. Daqui a pouco já se enturma aqui com todo mundo e fica tudo tranquilo. Boa tarde a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita. Vocês que baixam os áudios no SoundCloud e escutam em momentos diversos por aí. E vocês que estão aqui no YouTube acompanhando ao vivo, em loco virtualmente falando, né? Mas vamos lá. Aqui. Eliane Cruz, Estela Xavier de Blumenau, a Rosita Xavier também de Blumenau, o Ederson Caetano de Varginha, Minas Gerais, Sérgio Teixeira, Janete Brasil também presente aqui através da mensagem do Sérgio, porque não pôde vir. A Fernanda Cipiciani, ou Tipiciani, Cipiciani do Butantã, aqui em São Paulo. Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais. A Patrícia Xavier de Blumenau. A Valéria Rosa. A Elisa Cruz. A Adelina Pérez, de Santos, São Paulo. A Cláudia do Rio de Janeiro passou para matar saudades, mas obrigado por vir. O Márcio Viana, também desejando uma boa tarde a todos. E a Elisete aqui, ó, que não acredita que está ao vivo. Né? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Como sabem, este estudo acontece às 17 horas e 15 minutos, por isso ele tem menos, a Mari Torres chegando aqui, tem menos presença por se tratar de horário comercial. Antes ele tinha mais pessoas participando ao vivo, mas eu sei que alguns ficaram pelo caminho em razão de não poder mais ser realizado após as 18 horas. Então, sintam-se acolhidos mesmo à distância. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 51, capítulo 5.2, A Luta contra as Paixões Primitivas, parte 2. Esse aqui tem bastante slide, né? Acho que em torno de 13 ou 14 slides. Normalmente nós trabalhamos com 9, 10, porque não dava para deixar 2, 3 soltos para a próxima semana, tá bom? Então também não tem nota do expositor, porque ele é todo autoexplicativo, é meio que uma síntese de pensamento. Então vamos direto nele. O tempo todo terá apenas o texto, não haverá notas do expositor. Os fenômenos que parecem obstar o processo de maturação psicológica cedem lugar aos estímulos pelas conquistas que se operam, emulando a novas realizações edificantes que enriquecem de alegria os relacionamentos familiares, sociais e humanos em geral. Nós estávamos falando na semana passada sobre essa luta contra as paixões primitivas e que à medida que nós conseguimos discipliná-las e agimos pensando mais nas questões vislumbrando a eternidade, vislumbrando o que é bom para o espírito e não para o corpo físico, para a matéria, para o aqui e agora apenas, mais iremos amadurecendo. Então hoje é trazido isso. Os fenômenos que parecem obstar o processo de maturação psicológica cedem lugar aos estímulos pelas conquistas que se operam. Então, estes fenômenos que parecem atrapalhar o processo de maturação, sejam eles quais forem, minha vontade compulsiva por sexo, ou meu descontrole com comida, ou minha tendência a culpar minha mãe por tudo que me acontece de ruim, meu impulso de bater nos meus filhos, de xingar minha esposa ou xingar meu marido, cedem lugar aos estímulos pelas conquistas que se operam, emulando a novas realizações edificantes, que enriquecem de alegria os relacionamentos familiares, sociais e humanos em geral. Também aqui nada novo, apenas essa confirmação
de que nós vamos trocando uma coisa pela outra, e à medida que essa troca for realizada, é natural que venhamos a experimentar melhores quadros, melhores situações em todos os níveis de relacionamento, a começar conosco mesmos, né? Como eu controlo minha compulsão por alimentação, eu vou emagrecer, minha pressão arterial vai diminuir porque eu estou comendo menos sal, eu vou ter menos chance de diabetes porque estou comendo menos doce, vou ter menos insônia porque estou tomando menos café. Então, assim, começa por mim e naturalmente isso vai se estender a todo mundo que me cerca. Seguindo, é uma forma de o paciente desencarcerar-se dos impulsos perniciosos, que somente contribuem para asselvajar-lhe o sentimento e emparedar-lhe as aspirações no estreito espaço das ambições tormentosas. Desencarcerar os, assim, libertar-se deles, né? Porque esses impulsos perniciosos, isso que nos levam a agir de forma que nos ferem e ferem as outras pessoas, nesta ótica aqui, estão sendo colocados como prisões, prisões psíquicas, prisões comportamentais, que servem para o quê? Somente contribuem para asselvajar-lhe, como vimos no encontro passado, tornar selvagem os sentimentos e emparedar-lhe as aspirações no estreito espaço das ambições tormentosas. Me lembro de uma questão clínica, um estudo de caso que foi realizado, esses estudos de caso que são feitos sem saber quem é a pessoa, de onde ela é, só o caso. A queixa dizia respeito a o cliente ou a cliente sentir-se emparedado. É como se eu estivesse dentro de uma parede, meu rosto está ali fora, mas eu não consigo sair dali. E eu vejo as pessoas fazendo as coisas, mas eu não consigo interagir com elas. É como se eu fosse invisível. Então, esse sentimento de estar encarcerado, de estar emparedado no sentimento negativo, ele vai ficando tão comum, e por um processo de adaptação natural que nós temos a todas as situações da vida, nós vamos nos adaptando a isso também. Então, este estreito tormentoso, como é colocado aqui, o que é um estreito tormentoso? Eu não consigo sair da minha casa tranquilamente, porque se eu vejo um casal gay na rua, eu fico incomodado, eu acho que eles tinham que sair dali, ou eu quero bater neles. Se eu vejo uma garota careca, eu fico incomodado, porque mulher tem que ter cabelo comprido, e isso vai se estendendo a outras coisas. Meu filho escuta essa música, eu acho isso errado, então eu fico atormentado porque eu me aprisionei, eu estou preso aquilo ali. Sempre que tentam me apresentar algo novo, eu refuto. Então eu conheço pessoas de 90 anos de idade que sabem usar smartphone, e outras com 70 que não sabem nem usar computador. Porque quando foram apresentados ao computador em meados, no começo dos anos 90, que foi quando isso ficou mais forte aqui no Brasil, a partir de 94, 97 já ficou mais comum. Ah, não quero mexer com isso aí não. E aí não entenderam que era um teclado, não entenderam que era isso, que era aquilo. Hoje um smartphone para eles não serve para nada. A pessoa ganha lá um smartphone de R$ 1.200 e só usa para fazer ligação e ainda assim se atrapalha. Você provavelmente tem alguém assim na sua família, se não for você essa pessoa. Quer dizer, é o medo da atualização tecnológica que se dá também na atualização psíquica. Eu vou ter que rever meus pensamentos, o mundo está mudando e de repente vai chegar uma hora que eu não vou mais saber o que acontece. Como vai ser para mim? Se eu ainda estou sofrendo ali, por exemplo, o indivíduo ainda está sofrendo, se existe gay, hétero, lésbica e hétero, ele acha que o mundo está desse jeito. De repente chega um transexual na casa dele, de repente o filho dele fala, olha pai, eu estou insatisfeito com o meu gênero, quero me tornar um transgênero, então eu nasci mulher, mas eu quero ser homem, e ele não vai estar pronto, isso vai gerar, então você está expulso da minha casa, ou eu vou te matar, ou eu vou me matar, ou eu vou te deserdar, e o que é principal? Aquela prova que tinha que passar, porque é parte do processo expiatório ou parte do processo probatório, não vai passar, deixa para depois e fica repetindo de ano. É sugerido, então, que esse espaço seja ampliado. O espaço que você suporta de informações novas emocionais seja ampliado.
Ainda tem gente que fala, você vai fazer terapia, mas terapia é coisa de louco. Eu tô fazendo terapia, mas ninguém pode saber. Então depressão é coisa de gente fresca, depressão é falta de trabalho, homossexualidade é falta de surra, quem usa droga não apanhou o tanto que devia. Fica tudo isso aí. Né? Borderline se corta porque quer chamar atenção. Tem que atualizar o quadro. Tem que atualizar o quadro, porque senão você fica refém dos seus valores, aprisionado, emparedado por esses impulsos, e esses impulsos vão te dominando. Começa por aí. Maís Oliveira, Aline Costa, Socorro de Paulista em Pernambuco, correu, mas chegou. Cássia Cardoso, Reginaldo Gonzaga, Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Maria Amélia, também aqui. Alba Cirilo de Natal e o Dioclésio. Leonardo Rocha também. Sejam bem-vindos, vocês que chegaram depois. Vera Lúcia, de Olinda, Pernambuco. Celso Marcos Gomes. José Newton, poeta divino. Mari Torres. A Fernanda diz que pode ser Cipiciane ou Tipitiane. Deixa a Fernanda, deixa a Fernanda por enquanto. Certo? Então, quando eu jogo esses extremos aqui, vocês já sabem disso, mas nunca é demais lembrar. Eu jogo os extremos porque é no extremo que há uma identificação negativa. Mas o Vitor fala de bater no filho, mas eu não bato no meu filho. Mas às vezes grita com ele, às vezes range os dentes, às vezes só fala não, às vezes faz aquela cara, às vezes bate a porta do carro. Então são coisas assim, você vai encaixar no que se adapta à sua vida. Eu nunca bati na minha esposa, tá? Mas não deixa ela usar aquela saia, não deixa ela usar aquele corte de cabelo. Então assim, você vai identificar em que ponto você está emparedado. Quer dizer, tudo que a sua esposa ou seu marido representam para você, por causa de uma camiseta, por causa de uma foto na rede social, você joga tudo isso fora. Quer dizer, você está preso a um instinto primário, a um instinto primitivo de posse, de achar que o outro é seu. Colocou maquiagem, está querendo chamar a atenção de quem? Pôs essa camisa cavada aí para mostrar o braço para quem? Isso ainda é pequeno e machuca o indivíduo. Machuca os dois. Tinha, né, porque nunca, uns 15 anos que eu não falo com ela, mas eu tinha uma amiga na minha adolescência que tinha um pai muito severo. E ele não deixava ela sair com determinadas roupas e etc. Então ela colocava as roupas que o pai queria e dentro da bolsa dela ela colocava as roupas que ela queria. Como eram roupas muito curtas, numa bolsa pequena era o suficiente. Então ela saía de casa toda comportada, colocava aquele shortinho, colocava um top com um decotão, ia fazer tudo o que tinha que fazer ali na balada, no rolê, e depois, antes de voltar para casa, se vestia de novo para agradar o pai. Então, quer dizer, não funciona. Não adianta a disciplina pela coerção, pelo medo. A falta de empatia destrói muitos relacionamentos, diz o Márcio Viana. Cláudio Laércio chegou a tempo. O Dioclésio também tinha uma amiga assim. Tem que fazer escondido. E aí, quando não é questão da roupa, né? Amigos também, que tem amigos. Tinha um outro casal de amigos meus que ele era homoafetivo, homoafetivo. E então nós tínhamos uma amiga em comum e essa amiga se fazia namorada dele para poder enganar os pais dele, né? Então ela passava de carro lá para pegá-lo, dava um selinho nele, beijava a família dele, depois levava ele para ficar com o namorado e depois trazia ele de volta. Então assim, é uma ilusão muito grande de controle que o desencarne traz como um sentimento de raiva muito grande, porque quando o véu da espiritualidade se abrir, tudo aquilo que foi omitido será revelado. E você vai descobrir que todo esse controle que você tinha, na verdade, era uma ilusão e que todo mundo estava te manipulando e só você não percebia. Porque quem te manipulou de forma mais profunda foram os teus impulsos primitivos, não trabalhados. Lembrem-se sempre que eu não estou indo por um lado caótico de anarquismo. Eu estou falando de ao menos se dispor a compreender que o mundo está mudando ao seu redor e que algumas coisas que antes eram completamente
dissociadas da realidade estão na realidade e que coisas que só pertenciam à periferia estão no shopping de elite e as do shopping de elite estão na periferia e a coisa assim, não é mais como se pensa que é não, tá? As coisas estão mudando. E continuarão porque é para isso que estamos aqui. Seguindo, não pode a sociedade adaptar-se a cada indivíduo em razão dos seus estatutos de comportamento considerados positivos e saudáveis. Vamos para o outro já, que ele complementa. Deve o ser identificar-se com a programação da sociedade, tornando-se autêntico nos seus valores, sem escamotear projetos ou desejos, assim evitando ferir o estabelecido que constitui norma de bom tom e de paz para todo o grupo social. Voltando aqui então. Não pode a sociedade adaptar-se a cada indivíduo em razão dos seus estatutos de comportamento considerados positivos e saudáveis, ou seja, existe um coletivo que é a sociedade, mas este coletivo ele ultrapassa o indivíduo. A sociedade não pode se moldar à minha vontade, porque para se moldar à minha vontade, vai ter que contrariar a Regilane. Vai ter que vai ter que contrariar a Sandra Regina. E para que o Dioclésio se sinta incluído, pode ser que me contrarie. Então, o que é sugerido aqui? Essa é a primeira parte. Então, na segunda parte é sugerido que deve o ser identificar-se com a programação da sociedade, tornando-se autêntico nos seus valores, sem escamotear projetos ou desejos, assim evitando ferir o estabelecido, que constitui norma de bom tom e de paz para todo o grupo social. Então, a sociedade vai se montando. Tem certas coisas que isso que é considerado de bom tom, que elas vão se formando naturalmente. Ah, não pode matar, não pode estuprar. É melhor que o idoso tenha preferência, porque se o idoso não tiver preferência, ele nunca vai conseguir subir no ônibus, e assim sucessivamente. Essas coisas vão ficando. Quer dizer, tem gente que não está nem aí pro idoso, não está nem aí pro cadeirante, passa por cima, não liga, não ajuda o deficiente visual, atropela até o cão-guia. Quer dizer, outro dia quase o cara passou em cima de mim, em cima da faixa de pedestre, e ainda pôs a cara para fora para gritar comigo. Então são nesses pontos que nós vamos enxergando, tá? O mínimo que nós podemos fazer é nos adaptar a isso, identificar-se com essa programação. Só que se você não se identifica, você vai buscar a tua sociedade alternativa. Vai lá para o seu rancho, vai lá para a sua casa de campo, vai lá para a sua casa na praia, e lá você faz o que você precisa fazer. Até você se sentir apto a não precisar mais daquilo. Mas não tenta confrontar a sociedade. Você quer fumar um cigarro? Não acende um cigarro onde é proibido só porque não tem polícia. As pessoas estão ali. Tem muita dessa coisa. Ah, porque não tem polícia, eu posso fazer. Eu estava vendo uma reportagem de um cara que ele entra num shopping, não sei em que cidade, com o cachorro dele fora da coleira. Aí o cara foi reclamar com o segurança, e o segurança falou para ele, mas ele é amigo do dono do shopping, esse cachorro é bonzinho. E aí ele foi reclamar com o dono do cachorro, que não queria aquele cachorro solto. A população em volta do shopping reclamou que ele era chato, que o cachorro era bonzinho, que tinha que deixar. Então essa coisa de fazer concessões, porque é bonitinho, porque é bonzinho, porque é isso, porque é aquilo, vai levando a um sentimento de insegurança social. Por que eu não posso fazer isso? Por que o meu filho então é feio? O meu cachorro é bravo? O meu corpo não é bonito? O cara musculoso tira a camiseta no meio da rua, tudo bem, mas se eu for tirar gordão, eu não posso. As pessoas vão ficar me olhando, gordão, veste uma camisa aí. Então o que acontece? Nós vamos não respeitando, ou respeito ou não respeito. Eu não posso falar pelos outros, mas nós podemos falar por nós. Vamos fazer o possível para respeitar isso tudo. Porque nós estamos instruindo este processo. Tá? Temos um sistema
complicado ainda, que é o que nós chamamos de democracia, é complicado, né? Algumas literaturas sugerem que democracia é ditadura de maioria. Eu particularmente concordo com isso. Acredito que deveriam existir outras formas de chegarmos a um consenso coletivo, mesmo que fosse pela insistência. Compreende? Porque o ponto de vista trazido aqui. Suponha que você tem 100 pessoas numa sala de aula. E aí o professor fala, vamos fazer uma atividade A ou atividade B. 49 escolhem a atividade A, 51 escolhem a atividade B. Teoricamente, foi eleito democraticamente por maioria. Só que esses 51 que estão felizes geram 49 infelizes. Então isso não é democracia. Isso ainda não é funcional. O candidato a prefeito, a presidente, ao que quer que seja, tem que ganhar por vantagem mínima de voto. Não é funcional, porque metade da população fica insatisfeita. E se você tem metade das pessoas insatisfeitas, você não tem governabilidade, você não tem na sala de aula os alunos te auxiliando como professor. Então isso tudo precisa ser revisto. Essa coisa de maioria mínima. Compreende? Sugerir assim, ó, deu uma eleição, deu 51, 49. Faz de novo. Vai votando até um candidato ter 80% dos votos. Fazer o quê? Se a pessoa não está agradando todo mundo, ela não tem que governar todo mundo. Então eu vou instaurando isso dentro da minha vida. Compreende? Você tem aí na sua casa, você, seu marido e um filho, e um outro filho. Vocês são em 4 pessoas. E aí toda vez que vão fazer uma viagem, os 3 gostam de ir para a praia e o outro menino gosta de ir para o campo. Ele nunca vai para o campo, porque na votação vocês sempre vão para a praia. Então ele fica sempre frustrado. Ele vira uma minoria insatisfeita. E isso vai acontecer na rebeldia. Então é permitir a reconstrução até desse aspecto que nós chamamos de maioria simples, de que a voz do povo é a voz de Deus. Então quer dizer que 49% das pessoas não têm direito a voz nenhuma, porque elas perderam por 1.200 votos ali uma eleição de milhões. Eu particularmente concordo que isso tem que ser revisto, mas nós podemos fazer isso dentro da sua casa espírita. Abra esse espaço, porque não é 8 ou 80, não é só A e B que se resume o universo, e deixar metade da população ou metade das pessoas representantes insatisfeitas é criar um coquetel Molotov que daqui a pouco vai explodir. Seguindo. Igualmente, não é justo que assuma as características doentias da personalidade em uma falsa necessidade de ser autêntico. Antes, faça imprescindível trabalhar essas expressões do primarismo de forma a ultrapassar a faixa dos instintos agressivos, que, de alguma forma, permanecerão, porém, sob outras manifestações produtoras de equilíbrio em relação ao estabelecido socialmente. Não é justo que assuma as características doentias da personalidade em uma falsa necessidade de ser autêntico. Aí é o que eu estou dizendo, seja o que for, eu vou ser o malucão rebelde que vai contra tudo e contra todos. Eu não concordo com isso, então eu vou ir contrário a isso o tempo todo. Tá? Não é fazer para ferir a sociedade, não é fazer para ferir o outro. Tem filho que fala assim para a mãe, dentro de clínica de recuperação. A mãe coloca o filho internado contra a vontade dele, o que, a meu ver, também tem que ser muito bem pensado. E aí ele fala assim, você vai ver, quando eu sair daqui, eu vou fumar um monte de droga, eu vou cheirar tudo, eu vou morrer de overdose, olha só. Isso não é poucas vezes, não. Tem filho que faz isso em tudo. A menina quer sair com o namorado, o pai não deixa, ela fala, eu vou fugir de casa, você vai ver. E aí aparece com a maior tranqueira que existe na face da terra. Se apaixona por aquilo que vai incomodar o pai. Nem está totalmente feliz ali. Depois, quando faz 23, 24 anos, fica pensando, pra que eu fui namorar aquele cara com 13 anos? Era para atacar o pai, era para atacar a mãe. E se nós fazemos isso no âmbito familiar, podemos fazer no social também. Tá? É você
saindo com a tua Saveiro, meia-noite, ouvindo música alta, disparando todos os alarmes da vizinhança, acordando todos os bebês, acordando todos os doentes, só porque você é o bonzão da Saveiro com a música alta. Isso é uma característica doentia da personalidade sendo assumida, manifestando uma falsa necessidade de ser autêntico, porque na verdade você é só mais um fazendo isso. Você quase sempre vai ser só mais um fazendo isso. É muito difícil ser o primeiro em alguma coisa. Principalmente nessas que são de perturbação de ordem, né? Antes, faz-se imprescindível trabalhar essas expressões do primarismo de forma a ultrapassar a faixa dos instintos agressivos, que de alguma forma permanecerão, porém sob outras manifestações produtoras de equilíbrio em relação ao estabelecido socialmente. Então esses instintos permanecerão, mas eles terão sido trabalhados. A Estela gostou do bonzão da Saveiro, com certeza conhece algum. Eles vão sendo trabalhados e eles vão começar a atuar a meu favor. Eu vou pensar, para que eu preciso ficar confrontando a sociedade toda hora? Por que eu preciso dormir no banco do idoso? Fingir que eu estou dormindo para a senhorinha ter que ficar em pé ali no ônibus. Por que eu acho que é uma vantagem acelerar na faixa de pedestre e ainda achar ruim que o indivíduo está passando por aquilo? Onde isso existe dentro de mim? Né? São coisas a se pensar, isso é um instinto primitivo, eu não posso parar aqui. Então, se você está contribuindo negativamente para a sociedade, comece a rever, porque as motos com som ensurdecedor também são... Você acha que está vindo uma Harley Davidson, está vindo uma 125, né? Só barulho, não tem nada ali. E o cara fazendo questão de fazer o barulho e tal. Só que isso são novamente os extremos, tem outras coisas menores. Tá? Você ficar fazendo festa na sua casa só porque é sexta-feira, você acha que pode ficar até 1h30 da manhã cantando alto com violão, porque, não, mas talvez o seu vizinho seja... São rotinas diferentes. São rotinas diferentes. Tem gente que trabalha como vigia noturno, dorme das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, para esse cara, mesmo que você faça um barulho à tarde, por que precisa fazer isso? Fica assim, até que ponto eu posso utilizar das leis e falar, não, eu não estou preocupado se você está incomodando, é um direito meu. Aqui, particularmente, como vocês já ouviram algumas vezes, eu tenho um vizinho baterista e o outro baixista. O cara não quer colocar isolamento acústico no quarto dele e o baixista não pode tocar com um fone de ouvido ligado na caixa de som dele. Por quê? Tem que fazer isso. Se tem um bebê, se tem uma pessoa, se tem alguém trabalhando no home office, vai ser prejudicado. Tá? É realmente colocar o pensamento de fazer um pouco a mais. Fazer um pouco a mais, isso, se colocar no lugar do outro. Se você tem 18 cachorros latindo na sua casa, né, eles estão latindo na orelha do seu vizinho também. Se você tem um gato que some por uma semana, esse gato pode estar pegando bife na pia do seu vizinho, pode estar pegando comida lá na casa a 500 metros de você. É começar a pensar. Aí o gato não volta, a pessoa fala, sociedade assassina, mataram o meu gato. Pois é, tem gente que não gosta de gato. E você acordar todo dia com um gato na pia da sua cozinha, que você não sabe de quem é, chega uma hora que você pode matá-lo. De quem que é a culpa? De quem deixou o gato sair. Incomodando o outro, né? Sandra Regina, pessoas que não se colocam no lugar do outro. Elas se colocam no lugar do outro, Sandra, mas só quando elas são o outro. Então esse indivíduo provavelmente que acelera na faixa de pedestre é o que fica chateado quando alguém faz isso. E isso vai se dando em todos os sentidos.
Esse cara que sai de moto aí, fazendo barulho para acordar os vizinhos, quando ele está chegando lá na casa da mãe dele para guardar a moto na garagem, ele vai com ela desligada para não fazer barulho e não acordar a mamãezinha dele. Mas a mamãezinha dos outros, essa pode acordar. Então é trabalhar. Trabalhar para que eu não contribua para isso, né? A Elisete coloca aqui: meu filho nunca deixava os amiguinhos escolher o filme. Me magoava muito, tive que corrigir desde pequeno. O Dioclésio pergunta: e quando é o cachorro do vizinho que uiva e late o tempo todo? Só Jesus na causa. Pois é. É. Pois é, né? Tem isso aí também. Para a mãe, o filho é sempre bonito, né? Eu lembro de uma amiga que tinha um cachorro. Cachorro estilo lobo, né? Husky ou algo do tipo. E quando ele uivava, ela achava aquilo lindo, porque eu uivava. Ah, eu tenho um cachorro que uiva, olha que bonito meu cachorro uivando. Mas não pensa que às vezes do lado tem uma pessoa que não gosta disso, né? Infelizmente é algo que se discute nessa pós-modernidade. As pessoas não se colocam mais no lugar do outro, às vezes nem no seu lugar. Aqui a Maria Amélia. A Viviane. Hoje vi no noticiário que roubaram os cabos do metrô, atrapalhando o ir e vir de milhares de pessoas. Diz a Viviane Paiva. Leonardo Rocha. Acho quase impossível evoluir espiritualmente se antes evoluir moralmente e, consequentemente, a convivência em sociedade e principalmente no menor núcleo, a família. É isso aí. Então, teoricamente, temos a teoria, né? Agora é trabalhar assim. Será que eu não estou fazendo isso em pequenas coisas? Será que eu não estou fazendo isso até comigo mesmo? Como seria fazer isso comigo mesmo? Eu não dou, por exemplo, o sono necessário para o meu corpo físico, porque eu quero ficar tomando cerveja até 1 hora da manhã, porque eu quero ficar no Facebook até 2 horas da manhã, e aí eu durmo só 5 horas por noite. Isso sou eu, convivendo pessimamente comigo. Meu corpo quer dormir, mas eu não deixo ele, porque eu fico jogando a luz do Facebook na cara dele, porque eu fico lá ouvindo música toda noite. É começar a encontrar uns limites que não te prejudiquem. Aí lá na frente desenvolve transtorno de ansiedade, desenvolve gastrite, desenvolve hipertensão e vai falar que foi só genética. Deixa eu compartilhar essa aqui para seguir adiante. Sérgio, sou eletricista, fui convidado a fazer um gato de luz para um cliente. Recusei e falei: se tu tiver no governo, tu vai roubar também. Quase apanhei. Pois é. Então, antes de pensar no indivíduo que desvia milhões, veja se você não está desviando teu sono, veja se você não está desviando sua qualidade de vida, veja se você não está corrompendo sua alimentação, deixando para almoçar depois e come na rua comendo um Big Mac enquanto anda para lá e para cá, um falafel, assim, veja o quanto você está se furtando primeiro, veja o quanto você é um incômodo para você, veja que péssimo vizinho você é para si mesmo. E aí você vai começar a ter uma noção do que pode ser melhorado na sua vida. Certo? Então vamos. Um equilibrado estado de saúde comportamental no homem sempre decorrerá da boa aceitação das ocorrências do dia a dia, tanto quanto do sentir-se incluído no grupo como um membro atuante e produtivo, nada obstante as dificuldades que, de um para outro momento, repontam, convidando-o à reflexão, à maturidade. Perdão. Sempre decorrerá da boa aceitação das ocorrências do dia a dia. O que? Um equilibrado estado de saúde comportamental. Um equilibrado estado, tá? Não é que você nunca mais vai ter doença, mas é que você será menos suscetível a elas. Eu conheço pessoas que curam de uma gripe, pegam um resfriado, curam do resfriado, ficam com sinusite, cura da sinusite, vai para diarreia, cura a diarreia, fica com insônia, depois de um tempo volta a ficar gripado. E como não é a mesma doença que fica voltando, fica achando que foi azar, que foi coincidência, foi algo que eu comi, foi aquela pessoa que espirrou perto de mim, e não percebe que passa 9 meses do ano doente.
Aí dá uma dor na coluna, aí dá uma dor na perna, aí dá uma insônia. É assim, você sem se dar conta está em um estado de saúde comportamental desequilibrado e mental. Comportamental é quando você não consegue que os seus comportamentos sejam organizados, gasta demais, sai demais, beija demais, transa demais, briga demais, sofre demais, namora demais, fala palavrão demais, sai demais ou fica muito em casa, mas em níveis patológicos, assim. Tem gente que começa a ficar em casa da depressão, quer cometer suicídio, sai para qualquer festa, só quer estar fora de casa. E tem outras que não conseguem sair de casa, só de pensar em seja da fobia, começa a suar a mão e não consegue sair, não faz novas amizades. Então, o estado comportamental equilibrado é quando você consegue sair para fazer a sua caminhada, consegue fazer sua alimentação com calma, consegue conversar com as pessoas, não é explosivo. Tanto quanto quando de sentir-se incluído no grupo, como membro atuante e produtivo, nada obstante as dificuldades que, de um para outro momento, repontam, convidando a reflexão e a maturidade. Assim. O equilíbrio está em ter o domínio de si mesmo quando a sociedade te inclui e quando ela te exclui, porque ela fará isso. Você pode ser incluído desde uma festa que seus amigos vão e você fala, fui chamado, e outra que não te chamam e você vê as fotos no Facebook e fala, não me chamaram. Você pode ser excluído por ser negro, por ser velho, por ser branco, por ser gordo, por ser bonita. Você pode ser excluído. Nesse momento você tem que saber lidar. No momento do não pertencer, você precisa pertencer a si mesma, a si mesmo. Senão você vai para cima dos outros. Aí você vai brigar com seus amigos que fizeram aquela festa, fica, entre aspas, de mal de todo mundo, e aí acaba ficando sem ninguém. Te chamaram para 9 festas, não te chamaram para uma. Então, dentro desta lógica, onde está a maturidade? Bom, se tiver mais 9 festas, eu serei chamada para 8. Tá bom. No fim, quando você briga com todo mundo, você não será chamada para mais nenhuma. Então o prejuízo fica todo seu. Isso é desequilíbrio comportamental. Provavelmente você conhece alguém assim, que quando os amigos se juntam e falam, vamos chamar o Vitor para a festa. Ah, Vitor não, cara, Vitor reclama de tudo. Aí vai ficar cobrando um monte de coisa. Não chama o Vitor não, nem fala para ele aí. Tem alguém assim, que para algumas coisas ela é bem-vinda, mas para outras ela dá muito trabalho, é bagunceira. Ah, não, ele vai beber, vai sujar tudo. Ou então ele vem aqui no churrasco e não lava a louça, bate a bituca do cigarro ali, ó. Entendeu? Então, são pessoas desequilibradas comportamentalmente. Quando você sabe o que esperar do outro, e o outro sabe o que esperar de você, você vai ter também uma estabilidade nos convites que recebe. Se você é a mesma pessoa quando bebe e quando não bebe. Se você é uma pessoa confiável. Se você não tem essas características, você é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, fazer o outro passar vergonha, ou trazer prejuízos à propriedade privada, pôr fogo no chalé do cara, aí você não vai ser chamado. A Adelina diz que, como cadeirante, entende de exclusão e não fica mais se torturando com isso. Pois é. Estava vendo o documentário de um atleta paralímpico. Ele disse, é um misto de raiva com frustração. Uma dificuldade de que a exclusão ela não está só nas pessoas não te enxergarem, né? A exclusão também é quando a pessoa fica toda, ai, quer que te ajuda? Ai, você caiu? Ai, como se você não conseguisse fazer nada, né? Como se você precisasse do outro para tudo. Isso também é uma forma de excluir. Ficar com dó, né? Ficar olhando com uma cara de quanto tempo você ficou paraplégica? Faz tempo que você ficou cego? Ai, você enxergava. Nossa, deve ser ruim, né? Isso é uma exclusão terrível. Isso é uma forma de fazer o outro se sentir
apenas a deficiência dele, né? E toda a eficiência dele fica inutilizada. Tá? Isso. Isso é ser um sem noção, diz a Sandra, mas tem muito. Mas por que, que as pessoas são sem noção? São sem noção porque ninguém ensina a noção. Ninguém ensina a noção. Você não aprende essas coisas na escola. Ninguém te mostra, ninguém ajuda, ninguém incentiva. Alguns agora estão fazendo isso, mas não é uma coisa assim do. Tem que ter essa conversa. Chama um cadeirante lá num dia na quinta série, na quarta série, e deixa as perguntas da quarta série bombardeá-lo de perguntas, vão fazer perguntas absurdas, constrangedoras, mas se a pessoa tem o ego bem resolvido, ela fala: pode perguntar as coisas mais absurdas que vocês querem saber sobre um cadeirante. Pode perguntar. Pode perguntar para o cego. Porque aí elas vão se sentindo assim. Ah, então é isso? Então você pode fazer todas essas coisas? Então existe uma adaptação na sua vida? E aí ela vai ficando mais calma, né? A Adelina diz: quando saio com a minha filha, perguntam as coisas para ela, nem me enxergam. Enxergam, mas tem dó, né? Tratam pessoas com nanismo assim também, né? Batendo a mão na cabeça, porque é anão, que bonitinho, quer pegar, quer segurar. Para com isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Isso é excluir. A Maria Emília também. Coitadinha, rosto tão bonito. Essa aqui eu dei risada porque essa é terrível. As pessoas falam isso também, que a Maria Emília também é cadeirante, né? Mas as pessoas falam isso também às vezes para pessoas obesas. Ah, você tem um rosto tão bonito, se você emagrecesse. Ai, nossa. Boa tarde, Ulisses, chegando aqui também. Bruno Reis. Sensibilidade dá para ser desenvolvida com a ajuda dos pais. Eu, sim, dia que tiver um filho, se vier a ter um filho, tentarei entrar em contato com pessoas que têm deficiência para sabatinar o indivíduo. Está disponível? Meu filho vai fazer um monte de pergunta que uma criança de 7, 8 anos faria. Pode ir e deixa ele lá. E aí eu faço as minhas também. Eu já tive bastante contato, já perguntei bastante. E quebrando, tá bom? Inclusão, inclusão, combatendo a exclusão. Continuando, a necessidade de trabalhar as tendências primárias, os instintos dominantes e primitivos, torna-se intransferível em todos os indivíduos. Você está trabalhando essas tendências primárias e esses instintos dominantes e primitivos? Se não está, terá que fazê-lo. Porque senão não cresce, fica aí sofrendo. Se você acha que o seu marido, sua esposa podem fazer isso por você, você está iludido, está iludida. Eles não podem. E nem você por eles. Não adianta só falar. Ai, não grita comigo. Ai, não grita comigo. Ele tem que entender por que ele grita. Você não vai mudar a vontade dele gritar. Ele pode parar de gritar com você, mas é importante que ele se cure da vontade de gritar. Porque ele vai parar de gritar com você e vai canalizar toda essa energia que ficou bloqueada pro cachorro, pro filho, no trânsito, pro vizinho. Então, assim, só você vai sentir o benefício disso. Isso pode acontecer. Você pode bloquear uma pessoa, mas dominar, disciplinar e trabalhar só cada um cuidando de si mesmo, com ajudas terceirizadas, terapêuticas, fica muito mais fácil. Mas o outro te ajuda, não faz por você. Seguindo. Todo esse patrimônio psicológico ancestral que nele permanece constitui-lhe patamar inicial do processo para aquisição da consciência, que não pode ser violentado sem graves prejuízos, no que diz respeito a outras manifestações que fazem parte da realidade dos próprios instintos. Esse patrimônio psicológico que nós já trabalhamos também, que envolvem os arquétipos, que envolve o seu inconsciente coletivo e o seu inconsciente pessoal,
nos constitui patamar inicial do processo para aquisição de consciência. Então, é a partir do meu patrimônio psicológico ancestral, ou seja, do meu inconsciente, que eu vou tornar-me consciente. É a partir da minha agressividade, da minha violência, da minha sexualidade, da minha compulsão que eu vou saber o que existe em mim. Não é o problema você estar acima do peso. O problema é você nunca ter questionado por quê. Não é o problema você ser hipertenso e controlar isso com um remédio maravilhoso. É nunca ter se questionado o porquê. Que não pode ser violentado sem graves prejuízos no que diz respeito a outras manifestações que fazem parte da realidade dos próprios instintos. Aquela frase que está no meu livro Angústia do Crescer, que eu sempre falo aqui: proibir não coíbe, ensina a transgredir. Se você calar o instinto pela violência, tomando remédio a vida toda, ele vai transgredir e vai somatizar em outra área do seu corpo. Não se violenta os instintos, não se violenta as manifestações psíquicas e nem as manifestações somáticas. Você as trabalha. Eu não sei se eu já falei aqui, devo ter falado lá nos estudos iniciais, então eu retorno. Eu retorno de um indivíduo que tinha uma ferida na cabeça, que tinha uma ferida na cabeça, era uma pessoa de muito contato rural, achou que fosse berne, né, que é aquela doença que você tem que queimar. Então ele afiou um aro de bicicleta, esquentou esse aro de bicicleta e atravessou esta suposta berne, porque não queria ir no médico, porque ir no médico era coisa de gay. E, na verdade, ficou mostrado que não era berne, era um tumor. Ele tinha um câncer na cabeça e ele atravessou esse câncer com um raio de bicicleta aceso. Isso é violentar. Isso é violentar a sua manifestação. Isso é impedir que aquilo aconteça. Em todos os níveis. É violentar a tua insônia, colocar um diazepanela 1 ano seguido. De vez em quando, porque tem um compromisso e tal, tudo bem, normal, tô ansioso, vou ter uma palestra amanhã, se eu não dormir vai ser ruim, beleza, mas viver em função disso, só aumentando dose, é violência. E quando você violencia o instinto que está ali para te curar, para te tornar consciente de você, ele vai falar mais alto. Isso, tem pessoas que engordam para poder fazer a cirurgia de redução. Ó, você quer o quê? Trabalhar para reduzir esses 20 quilos que você ganhou ou engordar mais 10 e fazer a cirurgia? Ela prefere engordar mais 10 e fazer a cirurgia do que perder os 20. Do que reduzir os 20. Porque não questiona. Não é um julgamento, mas é um questionar. Ninguém fica acima do peso porque está comendo bem. Ninguém fica acima do peso porque está comendo pouco. Ninguém tem uma cirrose porque está bebendo pouco. Ninguém tem um efizema porque está fumando pouco. Ninguém fica hipertenso porque vive uma vida relaxada. Então, por que será que eu me sinto violentado por essas doenças e, em contrapartida, eu vou lá e violento elas? Mas aí violência gera violência, né? É o clichê máximo do que acontece. Teu corpo não está te violentando. Teu corpo está te tornando consciente do que precisa ser trabalhado nele. Não devolva isso com violência, devolva com amor e gratidão. Mostre para o seu corpo que ele pode confiar em você, que sempre que ele tiver algo para te mostrar, que ele faça isso com leveza. E aí, aos poucos, você vai aprendendo a escutá-lo. É isso aí. Chegou no finalzinho. Deixa eu comentar aqui.
Para Kátia, fez uma pergunta específica que eu não quero trazer para cá. Ok? Seguindo. Essa batalha íntima se faz possível graças aos estímulos que decorrem dos primeiros resultados, sempre salutares, quando são vencidas as etapas iniciais da luta interna que se processa com naturalidade. Essa batalha íntima se faz possível graças aos estímulos que decorrem dos primeiros resultados, sempre salutares, quando são vencidas as etapas iniciais da luta interna, que se processa com naturalidade. Quando você tentar fazer alguma coisa e obtiver resultados positivos, a partir daí você compra a briga. É possível graças aos estímulos que decorrem dos primeiros resultados sempre salutares, quando são vencidas as etapas iniciais da luta interna. Então, quando você muda a sua alimentação por uma semana, isso te faz bem, você quer ficar por 2. Quando você para de fumar por uma semana e vence a irritabilidade, a insônia, a vontade desesperada por doce ou de fumar, você começa a querer parar de fumar mais. E, consequentemente, isso se dá nas questões do espírito. Quando eu fico uma encarnação inteira sem abusar dos outros, eu começo a perceber que eu ganho mais amigos. Quando eu abuso dos outros, eu ganho mais coisas. Mas quando eu não abuso, eu ganho mais pessoas. E aí eu vou descobrindo que não adianta eu ter um monte de coisas se eu não tenho pessoas. Não adianta eu ter uma casa que eu extorqui de alguém, não adianta eu ter um monte de gente trabalhando a salário de miséria para que eu possa andar de helicóptero se eu não tenho com quem sentar na mesa. Sentar à mesa. Então é melhor que eu sente na mesa que eu sente à mesa de ferro, de festa de criança, com 3, 4 pessoas, tendo que pôr cadeira a mais, porque não cabe gente, do que eu ficar lá naquela piscina olímpica sem ninguém para brincar. Então tente, a sugestão é essa. Seja qual for o seu impulso primitivo maior que está aí te dominando, tente vencê-lo 24 horas. Tente vencê-lo 48 horas, 72, uma semana, 15 dias. Você irá usufruir dos benefícios disso, com certeza. E aí você terá um dado concreto no qual se apoiar para motivar-se em continuar essa batalha. Seguindo. Como não se podem preencher espaços ocupados, faz imperioso substituir cada impulso perturbador por um sentimento enobrecido, ampliando a área de compreensão da vida e disputando a harmonia no cometimento da saúde. É o desapego que nós já trabalhamos aqui também, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se eu estou aqui preso à minha mágoa, não tem espaço para o perdão. Não tem perdão e mágoa ao mesmo tempo. Quando você perdoa, a mágoa desaparece, porque o espaço que era ocupado por ela foi ocupado pelo perdão. Quando você sorri, o espaço para cara feia desaparece. Não tem como sorrir e fazer cara feia ao mesmo tempo, né? Como não se podem preencher espaços ocupados, faz-se imperioso substituir cada impulso perturbador por um sentimento enobrecido, ampliando a área de compreensão da vida e disputando a harmonia no cometimento da saúde. Sentar num toco com amigos pode ser mais divertido do que uma mesa de banquetes com desconhecidos, diz a Maria Emília, mas sem dúvida. Sem dúvida. O importante é eu me coloco. Não vai haver espaço. Você tem que desapegar do seu orgulho, da sua vaidade, para que as coisas floresçam, dos seus valores. Dói. Olha, é horrível. É horrível. Mas te leva para um lugar melhor. Te leva, não tem jeito. Porque a luta, quem já levou um filho para tomar injeção sabe como é. A criança berra, a criança isso, às vezes precisa de 4 técnicas de enfermagem para conseguir dar uma injeção na criança e depois que der a injeção ela ainda fica chorando. A injeção nem doeu tanto, tem umas que doem horrores.
Mas tem umas que nem doem tanto, mas o ato de estar sendo ali, tem alguém aprisionando minha mão, meus pés, e vão me dar uma injeção, ela já sente uma dor psicológica muito grande. E nós, às vezes, como espíritos, fazemos isso. Quando um movimento sagrado tenta nos tirar coisas que estão nos fazendo mal, ou nos dar remédios dolorosos, nós relutamos assim, fechando a boca. A mãe quer... Olha o aviãozinho, não. Olha o desemprego, vai te fazer dar novos valores, não. Olha essa doença, vai te deixar na cama um mês para pensar na vida, não. Não quero. Olha, vamos ter que tirar seu filho de você, porque o trabalho dele já acabou. Isso vai te dar motivação para criar um trabalho de assistencialismo muito grande. Não, meu filho não pode morrer. Então é sempre essa luta infantil do espírito, que tem essa herança infantil de não querer o que é melhor para ele, porque tem medo, porque só quer o que é gostoso, só quer o que tem gosto de framboesa, só quer o que é macio, e não é assim, né? Nós sabemos que a evolução passa por lapidações extremamente dolorosas, mas que estão nos lapidando. Fica aí lutando para ser carbono quando pode ser diamante. Fazemos isso o tempo todo. Abra espaço. Abra sua mente. Seguindo. Merece ser evocada novamente aqui a já analisada sábia proposta de Krishna ao discípulo Arjuna, conforme narrada no Bhagavad Gita, quando o primeiro lhe refere que, na sua condição de príncipe Pandava, terá que lutar com destemor contra os familiares do grupo Kuru, mesmo que esses sejam numericamente maiores. Isso nós já vimos aqui, né? Eu trouxe também a referência externa e tal. Ela só está, como disse aqui, ó, merece ser evocada novamente a já analisada sábia proposta de Krishna, que ficou convencendo Arjuna de que ele tinha que entrar na briga, mas Arjuna falava que não podia entrar na briga porque ele teria que lutar contra seus familiares e isso ia contra seus valores. E Krishna foi mostrando para ele que a briga não se tratava do campo de batalha, mas de uma briga interna. E aí, seguindo. Não obstante o jovem candidato à plenitude desejasse a paz, foi tomado de temor por considerar que lhe seria impossível combater os demais membros da sua família, gerando uma tragédia de grande porte. Ademais, ignorava onde seria essa batalha vigorosa. O mestre, compassivo e sábio, o mestre Krishna, compassivo e sábio, no entanto, admoestou-o, informando que se tratava de familiares, sim, porque procedentes da mesma raiz, mas que os Pandavas eram as virtudes, enquanto os Kurus eram os vícios. Nesse interrelacionamento que se estreitava na causalidade dos fenômenos, mas que a vitória, sem dúvida, seria daqueles valores nobres, enquanto que a luta teria que ser travada no campo da consciência. Não era contra os familiares que ele estava lutando. Eram contra os vícios. E esses vícios tradicionais que nos são familiares. Mas, Vitor, eu fumo maconha há tanto tempo que é como se ela fosse da família. Ela é. O seu hábito e o seu vício em fumar maconha é familiar. O barulho da latinha de cerveja você escuta a um quarteirão porque te é familiar. O cheiro é familiar. Porque você tem um registro de muito tempo pertencendo a isso. E é contra isso que você luta. É contra isso que você empenha o teu pensamento. Contra a sua vontade. Quer evoluir, vai ter que começar, não adianta. Você não será um espírito superior tomando pinga todo dia, comendo churrasco, comendo animal, tomando leite, comendo ovo. Não irá. Não tem jeito. Então, quando você diz, eu não consigo, nessa vida eu não vou ser capaz, é um movimento familiar, é contra isso que você luta. Porque a vida inteira você abriu a geladeira e tinha lá o ovo. Você nem sabe o que fazer com aquela parte da geladeira se não puder mais colocar ovos ali. Isso é natural para nós, poder fazer isso.
O homem que não precisa lavar a louça, a mulher que precisa lavar a louça, é familiar. Ninguém questiona. Mas agora começa a ser questionado. A nova geração vai questionando. Não importa se você tem 70 anos de idade e nunca lavou um prato. Lave agora. Vai quebrar alguns. Vai quebrar copo. Mas chegará um tempo que você saberá lavar a louça. Para você. Para se curar. Para evoluir. Então, essa é a luta. Ela não está lá fora. Você não luta contra o veganismo, contra o onivorismo, você não luta contra o tabagismo. Você luta contra o que está aqui dentro. Que é o seu vício. Que é a sua crença de que aquilo pode. Que é a sua crença de que aquilo é normal. Que é a sua crença de que aquilo não faz tão mal e que você merece. Eu mereço tomar uma cervejinha. Você não merece punir seu fígado só porque está feliz. Você merece muito mais do que uma cervejinha. É desapegar. A cervejinha é aquela namorada, aquele namorado que é funcional, mas não é bom. Ah, é bom de cama, é um bom papo, mas não me acrescenta nada, mas também não me trai, não me engana, então eu vou ficando pelo hábito, vou ficando pelo costume. Você é feliz? Ah, feliz, feliz. Não é feliz, feliz. Está bom, ela é legalzinha, ela é bonitinha, a pessoa vai falando assim às vezes, né? E aí, tá feliz? O cara é bom pra mim, ele é um bom pai, é bom pro meu filho. Não, você está feliz com isso? É bom pro meu filho, é bom pro... Não entre em contato. Não entre em contato. Tomar cerveja todo dia é bom pro seu espírito? Não, acalma meu corpo, me deixa com menos ansiedade, né? Eu bebo com o meu dinheiro. É bom pro seu espírito? Não é. Abandonar esses familiares nos dá muita solidão e apontamentos o tempo todo. Só não entendo se os apontamentos são de inveja. Ah, olha só que beleza. Aí você entrou na lealdade familiar. A partir do momento que eu parei, tudo que eu parei de fazer, todos os vícios que eu fui largando, né? O mais recente foi o de comer alimentos de origem animal. Aí nos locais que eu vou, onde tem minha família, parece que eu incomodo tanto. Eu falo, não, fica tranquilo, eu já comi. Ah, eu tenho certeza, não tem nada aqui. Se eu comer carne na sua frente, você vai achar ruim? Eu não tenho nada aqui, mas e pão? Você come? E peixe? Peixe pode, porque peixe não é animal. Eles ficam tão incomodados com aquilo que parece que eu sou um alienígena. Né? Eu estou tranquilo com isso, mas o outro não fica. E se você está numa família que não fuma, parece que você fez muito bem em fumar, parabéns, você não conseguiu fumar. Mas a pessoa fica toda hora fumando ali na sua frente. É assim mesmo. Tá? Nós vamos nos sentindo constrangidos quando tentamos fazer algo de diferente. Às vezes você está ali no ônibus e se levanta para dar o lugar para uma pessoa idosa, tem o outro que te olha, que trouxa, ó o Mahatma Gandhi aí, ó o Dalai Lama, vai lá então ficar em pé. Eles, claramente, como se você estivesse fazendo algo errado. Mas não se importe. De maneira nenhuma. Não vale a pena. Seguindo em Joana, esse momento do despertar da consciência para a realidade do si, aqui o si maiúsculo para quem está só no áudio, também significa a alegria de reconhecer a necessidade de libertar-se das paixões dissolventes, geradoras de tormentos, portanto, das negativas heranças do passado evolutivo. Esse momento do despertar da consciência para a realidade do si. Vejam bem, isso só precisa acontecer uma vez. Todo o resto é uma consequência. Quando você se amplia para a realidade do si e toma consciência de que é um ser espiritual, naturalmente você come diferente, você fuma diferente, você bebe diferente, você fala diferente. Tudo muda em efeito cascata, porque o si é uma coisa só. O despertar espiritual precisa acontecer. Sair do sonambulismo, sair do onírico, de ficar sonhando acordado,
Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro bom, eu vou ser feliz quando eu me casar, eu vou ser feliz. Isso é sonhar acordado, ir para a realidade do si. O espírito imortal, em grau máximo de evolução, não estará casado com ninguém, não estará dirigindo um carro, não terá uma roupa de marca, ele será energia. Todo o resto é necessário apenas momentaneamente e, se possível, descartável o quanto antes. Nada disso é para o espírito. Também significa a alegria de reconhecer a necessidade de libertar-se das paixões dissolventes, geradoras de tormentos, portanto, das negativas heranças do passado evolutivo, ou seja, uma coisa leva à outra. A sua cura vai acontecer muito mais rápido quando esse despertar acontecer. Muito mais rápido. Aí ela vai ficar progressiva. Para fechar, todo e qualquer empreendimento psicoterapêutico deve trabalhar em favor da libertação do paciente de quaisquer amarras e dependências conflitivas, tornando-o capaz de avançar, vivenciando as impressões edificantes, mediante imagens arquetípicas que irão sendo esculpidas no seu inconsciente pessoal, superando aquelas que procedem do passado de perturbação e primarismo. Todo e qualquer empreendimento psicoterapêutico, se você trabalha na questão psicoterapêutica, seja como for, e isso também se aplica à pedagogia, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, deve trabalhar em libertação, em favor da libertação do paciente, e aqui eu abro parênteses, filho, de quaisquer amarras e dependências conflitivas, tornando-o capaz de avançar, vivenciando as impressões edificantes. Aquilo que edifica ele ficará impresso no seu espírito, mas para isso ele precisa estar em contato com essas informações. Ele precisa ver peças de teatro que tragam isso, ele precisa ler livros que tragam isso, não só coisas dogmáticas, doutrinárias, mas impressões edificantes, que façam ele se sentir forte, que façam ela se sentir capaz, que façam ele perceber que a beleza não está relacionada com a simetria dos olhos, que não está relacionada com a cor dos olhos ou do cabelo. Que ele se edifique, mediante imagens arquetípicas que irão sendo esculpidas no seu inconsciente pessoal, superando aquelas que procedem do passado de perturbação e primarismo. O terapeuta não tem obrigação de agradar o cliente e nem de aprisioná-lo para que ele dependa da terapia. Ele tem a instrução de libertá-lo. Libertá-lo. Para que a terapia se torne um momento em que ele fala: estou reservando 50 minutos da minha vida para pensar sobre ela. E não, Vitor, me atende pelo amor de Deus, senão eu vou me matar. Não é isso. É conseguir construir o outro que ele chegue com aquela alegria. Olhe, eu tenho que trabalhar, eu sei o que trabalharemos, eu estou passando por isso e por aquilo. E aos poucos ele vai se edificando. Isso é maravilhoso quando acontece. Maravilhoso. Depois que eu passei a usar o desapego como meta, não sofro mais, diz a Elisete. A Elizabeth Sartori. Evolução é ser feliz aqui e agora, não importa as faltas ou tormentas externas. Porque é o que nós temos, é sempre o aqui e agora. Nunca nós temos mais que isso. Maravilhoso. Olha, é bom que vocês comecem a dar palestras. É bom que vocês comecem a fazer isso. Comece fazendo em casa, no almoço de domingo. Vai lá dar palestra para 5 pessoas numa casa espírita que está começando, ou numa igreja que está começando, ou numa célula da igreja que você vai, ou num templo. Mas levem isso adiante, porque vocês estão afinadíssimas, afinadíssimos. Sem demagogia, hein? Próximo encontro, dia 20, capítulo 5.3, o Vir a Ser, parte 1. Tudo bem? Muito obrigado, então, a companhia, vocês que estão na rádio, vocês que estão... A Kátia está pegada aos estudos. Ah, e tudo bem, o estudo pode ficar pegado, não pode ficar dependente. Muito obrigado, muito obrigado.
a Rede Amigo Espírita por ceder esse espaço, a Divaldo e Joana por escreverem essa obra, a todos os autores que eles utilizam para trazer esse conteúdo, vários que nós já vimos aqui, a todos vocês que contribuem com os seus relatos. Isso, maravilhoso. Maria Emília já vai fazer palestra sobre resiliência, já começa chutando a porta, hein? Ó, já vai para resiliência, legal. A vocês que vêm aqui no ao vivo, a vocês do SoundCloud, que deixam mensagens na página. Eu não acompanho ao vivo, mas eu estou desde o começo. Estou recebendo tudo isso aqui, toda essa gratidão, todo esse carinho em nome da Rede Amigo Espírita, em nome de todos os envolvidos nesse trabalho. Eu estou aqui de frontman, de pessoa que está na frente, mostrando a cara, mas é natural que isso não diz respeito só a mim. Tem várias intuições, tem sonhos, tem insights, tem pessoas que dão feedback, tá? Em 15 minutos, 20 minutos, começaremos o estudo do autodescobrimento. A vocês que fazem os dois, até já já. A vocês que fazem apenas esse, uma ótima semana, boas reflexões e um grande abraço a todos vocês e muita paz.